Bom, então, boa tarde. Eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de meia idade, aprendi aqui que tem que falar, e de cabelos bem curtos e ruivos. Estou usando hoje um tailleur preto, me arrumei para estar aqui com vocês, e a camiseta do Instituto Modo Parités, que é preta e tem uma mandala toda colorida com círculos, um círculo maior laranja no centro e outros círculos coloridos, e cada um tem uma forma diferente. Eu vou pedir a Vivi para se apresentar também, que ela está aqui comigo, e nós vamos fazer essa palestra juntas. Boa tarde a todos. Meu nome é Viviane, eu sou analista de conteúdo no Instituto Modo Parités. Eu sou uma mulher com deficiência visual. Eu sou branca, estou de óculos escuros, tenho os cabelos castanhos, longos, cacheados. Estou com a camiseta do Instituto. Estou de calça jeans, estou de botas pretas, estou com a minha bengala, né? Porque a minha deficiência visual é total. E eu estou agradecida pelo NPT abrir essas portas para nós, para falarmos sobre um assunto muito, muito apaixonante, que são pessoas. E pessoas com deficiência, que é o assunto de hoje, e que o Instituto Modo Parités tem muito carinho em falar também. Obrigada. Bom, eu gostaria de conhecer um pouquinho vocês, até antes de começar. A gente preparou uma apresentação aqui para a gente ficar juntos mais ou menos 1 hora, não é isso que eu tenho? Então, e aí eu gostaria de conhecer um pouquinho vocês. Quem aqui trabalha no poder público? Quantas pessoas são, Vivi? Todo mundo levantou a mão. Então, tem algumas pessoas que trabalham no poder público, talvez umas 10. Quem trabalha em instituições? Parece que tem bastante gente. E em empresas? Tem alguém aqui que trabalha? Algumas pessoas também. Então, a gente está com um público misto, né? E nós vamos fazer aqui uma proposta. Quando eu já participei do Reconecta e quero parabenizar vocês, principalmente a doutora Daniele e toda a organização, né, a Beatriz e as pessoas que deram suporte para nós, porque é muito importante a gente ter esses espaços de conexão e principalmente de reflexão, né? Então, eu já participei do Reconecta em outras edições e sempre eu trabalho muito com números, com gráficos, mas dessa vez a gente mudou tudo e nós vamos fazer assim mais um convite a um diálogo com vocês. Reflexões, diálogos, alguns insights que nós tivemos, algumas coisas que a gente trabalha, inclusive quando nós vamos falar em ambientes de empresas, para workshops. Então, a gente trouxe um pouquinho de tudo aqui para a gente partir para conversar. Então, eu vou usar como referência os slides que estão sendo projetados. A maioria dos slides a gente vai descrevendo, mas se caso eu esquecer de descrever algum e fizer falta, por favor, levantem a mão, sinalize e pergunte, tá? Vou tentar descrever todos, mas às vezes a gente acaba esquecendo. Bom, o que acontecerá nos próximos 120 minutos? Eu vou encerrar em 60 minutos, né? Mas o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? Alguém sabe? Nos próximos 120 minutos? Nós estamos aqui agora, vamos viver pelo menos mais as próximas 2 horas aqui, né? Alguém arrisca dizer o que vai acontecer? Não? Não tem ninguém que quer fazer uma previsão? Trocas de conhecimento. Muito bem. Sim. O que vai acontecer? 11 mulheres serão estupradas, sendo 8 meninas de até 13 anos de idade. Uma mulher será assassinada e 1.200 mulheres serão assediadas nos próximos 120 minutos. 3 pessoas com deficiência sofrerão violência. Uma pessoa LGBTQIA+, será morta a cada 2 dias.
5 pessoas negras serão assassinadas. 3 pessoas vão tirar a própria vida. 2 serão homens jovens e 2/3 negros. Então, esses são alguns dados comprovados, registrados. Mas a gente sabe que acontece muito mais, né? E o que é que nós temos com isso? Né? Porque eu tenho certeza que ninguém aqui nessa sala saiu de casa ou sai de casa para fazer mal para alguém, né? De fato, quem não sai de casa para fazer mal para alguém, às vezes pensa que não tem nada a ver com isso. Mas a gente tem. E essa situação de privação de uma vida digna, que muitas vezes desemboca na violência, nos casos extremos, sempre me incomodou. Então, foi por conta desse incômodo e pensar o que a gente pode fazer, é que nós criamos o Instituto Modo Parités, que é um negócio social. Nós temos o foco na inclusão da pessoa com deficiência, mas nós trabalhamos a diversidade como um todo. Então, e quando a gente fala de diversidade, do que a gente está falando? Alguém arrisca? A gente fala das pessoas diferentes, será? Diferentes de quem? Né? De qual parâmetro? Quando eu falo, vou incluir as diferenças. Diferente de quem? Será que existe um padrão, que é aquele padrão que tem que ser igual, e aí a gente vai incluir as diferenças? Porque faz parte da condição humana a diversidade. Nós somos diversos por natureza. Né? Se a humanidade não fosse diversa, teria só um tipo de pessoa. Mas tem muitos tipos. Né? E a gente tentar padronizar, tentar viver em ambientes homogêneos, é que não é saudável, é que não é normal. Então, a diversidade é simplesmente, quando a gente fala que trabalha com a diversidade, com a promoção da diversidade, nós estamos promovendo a consciência de que somos seres humanos e que precisamos, sim, de algumas ações afirmativas, porque a gente veio crescendo aí na história, na civilização, com base na segregação e na exclusão. Então, nós precisamos olhar para isso e entender também que diversidade é uma condição de humanidade. Então, o que nós temos, né, quando a gente fala minorias? Vamos incluir as diferenças, vamos incluir as minorias. Na verdade, quando a gente fala de minoria, muitas vezes é a maioria da população, né? Vou incluir pessoas negras na minha empresa, porque aqui só tem 5% de pessoas negras, só tem 10%. Mas a população brasileira, pelo menos de pessoas negras, é muito maior, mais de 50%. Então, não é minoria. Então, são grupos subrepresentados em ambientes de crescimento e de vida digna. Então, onde as pessoas conseguem obter seu sustento, sua realização profissional, sua realização pessoal, muitas vezes é no trabalho. E muitas pessoas estão sendo privadas desse lugar, desse ambiente, por suas características, que muitas vezes são características, na maioria das vezes, que a pessoa nem pode mudar. E nem precisa mudar também, né? Mas, assim, se a gente pensasse, ela é assim porque quer. Não, muitas vezes não é uma opção. Na maioria das vezes não é uma opção. Se não for 100%, né? Então, nós vamos falar um pouco hoje, quais são as nossas reflexões sobre capacitismo, viés inconsciente, barreiras e acessibilidades, tipos de deficiência. Eu sei que vocês aqui, nós estamos em um grupo que já está bastante familiarizado com esses temas, a gente não precisa ficar ensinando conceito aqui. A ideia é a gente refletir de várias formas sobre o quanto essas questões permeiam o nosso cotidiano. O quanto nós, pessoas com ou sem deficiência, estamos vivenciando isso todo dia. Né? Então, o que é o capacitismo? Onde nasce, o que come, como vive o capacitismo? Quem sabe? Quem que é esse ser?
Nós vamos passar um videozinho aqui, ele tem audiodescrição. Então... A palavra Pixar aparece sobre um fundo azul. Uma luminária de mesa articulada chega pulando, sobe na letra I e pula sobre ela até que esta desaparece. Ela projeta sua luz para o espectador. O título original do filme aparece sobre uma nuvem branca em céu azul, For the Birds, para os pássaros em português. 4 fios se estendem de um lado ao outro da tela. Um pássaro pequeno, arredondado, azul acinzentado, de olhos grandes e bico amarelo, pousa no fio. Outro pássaro igual pousa ao lado dele, abre as asas e boceja. Eles começam a discutir. Chega um terceiro pássaro. Eles se bicam, discutem e logo são 10 pássaros discutindo. Uma voz diferente e todos se calam. Um pássaro bem maior, azul claro, acena com a ponta da asa pousado sobre um poste. Ele abre as penas da cabeça em leque. Os pássaros menores o imitam e começam a dar risada. O pássaro grande chama novamente a atenção, ergue as penas da cabeça e os pássaros menores se afastam, correndo para o centro do fio. Cochicham entre si. O pássaro grande levanta voo desengonçado e pousa alegremente entre eles, baixando o fio com seu peso. Com o movimento, os pássaros escorregam até ficarem bem juntinhos e espremidos. Todos reclamam. O pássaro fala alegremente e leva uma bicada no peito. Joga seu corpo para trás e fica pendurado no fio de cabeça para baixo. Um dedo se solta. Os pássaros ao centro se entreolham e passam a bicar os pés do pássaro grande. Os outros incentivam. A ave grande também pia, antecipando a própria queda. O fio esticado leva de cabeça a ave grande até o chão. Os pássaros pequenos temem ser estilingados quando o fio for solto. O que acontece imediatamente, deixando somente penas no ar. O pássaro grande tem a cabeça apoiada no chão de terra. Senta-se, atrás dele uma plantação de trigo dourado. Vê satisfeito uma chuva de penas cair. Um pássaro menor cai pelado ao seu lado. O pássaro grande dá risada. O pequeno cobre-se com as asas. Logo, todos os pássaros caem também, despenados. O pássaro azul cobre o rosto com a ponta da asa, rindo sem parar, enquanto o último pássaro nu se esconde atrás dele. A tela escurece. Fim. Sobre fundo azul celeste são exibidos os créditos finais. Gente, observem bem como esse vídeo, se não tivesse o recurso da audiodescrição, como eu, né, e outras pessoas com deficiência iriam entender a mensagem, né? Ele passa para a gente umas mensagens muito importantes para refletirmos. Como que a gente trata as pessoas? Será que nós não utilizamos o nosso viés inconsciente para tratar as pessoas de uma forma diferente? Ou às vezes capacitistas? Por termos preconceitos, né? A gente às vezes fala, eu não tenho preconceito. Será que eu não tenho? Será que eu trato o meu semelhante como eu gostaria de ser tratado? Então, esse vídeo traz muitas reflexões importantes para nós, né? Para a gente refletir agora, para a gente refletir depois quando a gente estiver indo para casa. Mas é importante a gente observar, né? Esse pássaro grande trouxe um estranhamento para os outros pequenos. Mas por que será que houve esse estranhamento? Então, é bem legal a gente pensar como a gente está tratando as pessoas ao nosso redor, né? Então, capacitismo envolve muito o que a Vivi falou, né? A gente faz uma projeção em relação à pessoa que a gente julga diferente de mim, porque o grupo, todo mundo era igual, eles estavam lá até brigando entre si, ranhetando, mas são iguais, né? E eu faço uma projeção, geralmente negativa, com um estigma, né? Então, eu já formo um conceito na minha mente, na minha cabeça, até inconsciente, em relação às pessoas. A pessoa vai ser incapaz, a pessoa não tem formação, a pessoa não quer trabalhar, a pessoa
não tem a mesma produtividade, e isso tudo já está ali decidido na minha cabeça porque eu fiz uma projeção em relação a esse ser humano que se aproxima de mim, né? Isso gera exclusão, o desconhecimento só aumenta, porque a partir do momento que eu não quero fazer conexão com as pessoas, eu também não tenho oportunidade de conhecer, e aí se caracteriza em medo. Então, quando a gente vai falar em qualquer organização que a gente trabalha, o Instituto Modo Parités, a gente trabalha já há 7 anos atendendo empresas dos mais diferentes setores, instituições. Então, a gente começa fazendo um mapeamento. E quando a gente faz o mapeamento, a palavra que a gente tem certeza que vai surgir por parte de gestores, de equipe, de lideranças, é: eu tenho medo. Medo de não dar certo, medo de não saber como agir, medo de não saber dar o feedback, medo de não saber como comportar, como guiar, se a pessoa vai ter acessibilidade, se a pessoa vai ser produtiva. Então, o medo é gerado por todo esse contexto anterior, que é muitas vezes inconsciente, na maioria das vezes, e que tem uma carga negativa de um estigma. Então, quando em relação às pessoas com deficiência, o que a pessoa com deficiência mostra para mim? A possibilidade que todos nós temos de também sermos pessoas com deficiência, porque a deficiência ela não escolhe um tipo de pessoa. Qualquer pessoa pode ter uma deficiência. E isso está no nosso inconsciente também, porque a deficiência, como é carregada de estigma negativo historicamente, também as pessoas não querem entrar em contato com esse estigma. Então, além do preconceito, da exclusão, do que a gente chama de diferente, a gente tem mais essa característica que dificulta a inclusão das pessoas com deficiência. E aí, nós não vamos aqui sair especialistas em vieses inconscientes, tem vários tipos de vieses, muitos estudos da neurociência, é um tema já bastante divulgado, mas é importante, então, a gente saber, existem vieses inconscientes, todos nós temos, todos nós decidimos em milissegundos, né? Qual vai ser a minha impressão, o meu relacionamento com as pessoas. Então, é importante que a gente saiba que nós somos guiados por isso, inclusive as pessoas que têm deficiência também, né? Porque são seres humanos como nós. Então, quanto mais a gente souber que nós temos esses vieses, melhor, porque daí a gente vai mudando as nossas atitudes a partir dessa consciência, né? Então, aqui é uma representação gráfica de uma cabeça, que tem várias cabeças dentro dela saindo. O viés inconsciente ele já foi útil para a humanidade lá 70 mil anos atrás, né, no início da civilização, quando era necessário se defender de um clã em relação ao outro. Então, ou identificar o perigo. Então, a gente foi desenvolvendo isso desde essa época, porém, não precisamos mais desse tipo de defesa, né? Que gera em preconceito, discriminação e exclusão. Então, como é que a gente muda o capacitismo, né? De onde vem? Como que ele se manifesta? Nós fizemos um exercício aqui. Então, aqui, para quem é cego ou de baixa visão, nós fizemos uma pesquisa no Google Imagens. Qualquer pessoa pode fazer esse exercício. E o que nós procuramos identificar? O Google, vocês sabem, principalmente o Google Imagem, ele coloca na primeira página o que é mais baixado, consumido. Então, é chamado o algoritmo, né, de consumo. Ele coloca sempre na primeira página o que as pessoas têm mais aceitação, consomem mais. Então, é uma média da percepção imagética das imagens, do inconsciente, né, das pessoas que consomem, de milhões de pessoas. Então, nós jogamos algumas palavras neutras para ver o que aparecia na primeira página, quais imagens apareceriam.
Então, a gente colocou cabelo bonito masculino. O que vocês acham que vai aparecer? Então, apareceram aqui 20 imagens, 1 homem negro, 0 pessoas com deficiência. E aí a gente foi jogando outras palavras neutras. Cabelo bonito infantil. Bom, por aí a gente já está imaginando, né? O que apareceu? 13 imagens, 1 criança negra, 0 crianças com deficiência. Cabelo bonito feminino, e agora? 22 imagens, 22 mulheres brancas, 22 cabelos lisos, 0 pessoas com deficiência. Cabelo feio. 24 imagens, 2 pessoas brancas. Boneca Barbie. O que vai aparecer? O quê? Branquinha, loirinha. Mas nós fizemos uma pegadinha aqui. A gente escreveu boneca Barbie negra. Então, nós não colocamos só para vocês não adivinharem. E aí foram 36 bonecas, 0 brancas, né? 2 com deficiência, 1 mãe com criança e 2 homens, 2 bonecos. Então, você deu um direcionador de diversidade, já puxou vários outros. Mas tem mais. Criança esperta. 24 imagens, 12 meninas, 12 meninos, 1 criança negra, 0 com deficiência. Pessoa feia. 15 imagens, 6 pessoas com deficiência, 6 pessoas negras, 2 com a pele marcada, 1 com transtorno dismórfico, 1 com aparência não binária, 1 que é um personagem de um filme e 5 pessoas com dentes estragados. Pessoa bem-sucedida. Agora chegou sua vez. 20 imagens, 4 mulheres protagonistas, 1 homem negro, 0 mulheres negras, 0 com deficiência. Família feliz. Agora vai aparecer, não vai? 22 imagens, 1 família interracial, 1 família negra, 0 famílias homoafetivas, 0 famílias com adultos, 0 com deficiência. Pessoa com deficiência. 0 pessoas. Não tem nenhuma pessoa, tem só desenhos. Representatividade, objetificação das pessoas, né? 18 imagens. Então, agora, nós fizemos, o Instituto Moto Parités, nós fizemos uma série chamada Respeito. Nós entrevistamos várias pessoas diferentes, diferentes, vários segmentos de atuação profissional. E, num primeiro momento, a câmera está fechada. Para quem é cego ou de baixa visão, então o modelo é esse. A câmera está fechada, a pessoa fala, até que nesse momento está aparecendo no centro a foto de uma mulher branca, de óculos, com batom vermelho, só a carinha. E intérprete de Libras. Então, a gente fez algumas perguntas para essas pessoas. Então, a gente vai ouvir a Fátima. Olá, eu sou Fátima Elcadre, sou jornalista e escritora. Já trabalhei na área de comunicação em grandes empresas, UI, Microsoft. Hoje eu produzo conteúdo para empresas e organizações sociais, reportagens, conteúdos jornalísticos e também conteúdos institucionais e para blog. As coisas que eu mais gosto de fazer assim no meu tempo livre são ouvir música, escrever, ler
Eu também gosto de sair, conhecer lugares novos, estar com amigos, né? Eu acho que, espero que no futuro próximo a gente consiga sair desse momento que a gente está vivendo muito mais forte e para poder voltar para a vida normal, né? Vida social normal. O maior desafio que eu já enfrentei, que eu enfrento até hoje, é me aceitar e ser aceito. E eu acho que eu já passei um grande período da minha vida onde eu tinha essa coisa da aceitação, e agora eu estou numa fase que realmente eu estou conseguindo me aceitar, me afirmar profissionalmente como mulher e fazer realmente o meu papel no mundo, sabe? E o momento que eu me sinto mais respeitada é sendo ouvida. É importante a gente ser ouvida onde a gente estiver, seja no trabalho, seja em casa, com os amigos. É importante a gente poder se expressar da maneira que a gente quer ser quem a gente é. E os meus planos, o que eu gostaria de fazer, né? A próxima conquista que eu gostaria de alcançar é estudar fora, fazer uma viagem, passar um tempo fora e estudar, fazer um curso fora. Ainda não sei realmente o que é e será esse curso, mas eu gostaria muito de estudar fora e conhecer outros lugares, né? Eu também sou uma mulher com deficiência, eu tenho sequela de paralisia cerebral, sou uma mulher branca, cis, hétero e de família muçulmana. Então, as pessoas são lindas, são pessoas, são profissionais, têm desejos, têm sonhos, têm capacidade. A Fátima, inclusive, trabalhou 2 anos no Instituto Modo Parités como jornalista e depois foi para uma outra empresa de tecnologia. A gente continua sempre muito próxima, né? Então, a nossa consciência de que nós objetificamos as pessoas, colocamos a deficiência na frente e que tem uma pessoa na frente da deficiência, é que é importante a gente registrar, porque isso vai mudar a nossa atitude, né? Para uma atitude mais inclusiva. E como é que a gente desenvolve essa atitude mais inclusiva, né? Então, a gente ouviu a Fátima dizendo aqui, eu quero ser ouvida. E eu acho interessante, não sei se vocês conhecem o Rafa Brunelli, ele é um influencer, né, no Instagram, algumas pessoas já conhecem, e eu acho interessante essa fala dele. Então, ele está só com um short, num ambiente de praia, o corpo dele é todo tatuado, e ele tem uma costela assim, um pouco projetada para frente, né? E ele está usando óculos escuros, com o cabelo pintado de loiro, uma barba baixa, e ele está falando, né, naquele ambiente de praia, como é que é a experiência dele de expor o corpo, né? Essa experiência de estar bem sendo uma pessoa com deficiência. E por que ele, às vezes, não se sentiu bem? Será que foi por causa da deficiência? Então ele fala aqui, rapidinho. Estou aqui na praia, queria dividir com vocês como para nós, pessoas com deficiência, é tão complicado conseguir se divertir por aqui. Olha, eu não vou nem entrar na questão de acessibilidade física mesmo, porque eu acho que alguns lugares podiam ter algumas áreas, algum tipo de chão específico, que dê para pessoas com deficiência conseguirem entrar. Mas eu quero dizer aqui, é uma questão de liberdade de corpo mesmo, de você se sentir confortável de tirar a sua roupa e tomar um sol, por exemplo. Eu demorei muito para conseguir tirar a camiseta para ir na praia. Eu ia no mar de roupa, só porque eu percebi os olhares que vinham em cima do meu corpo, porque ele foge demais do padrão. Menina, mas hoje eu tô aqui, ó, tomando um solzinho delícia. Então você, pessoa com deficiência, eu te convido a vir à praia, curtir seu corpo, curtir seu sol, curtir seu mar. Seu corpo é belíssimo, seu corpo é maravilhoso. Olha eu aqui, ó. Amor, minha costela pra frente, ela mas tô curtindo tanto o meu sol.
Demora para chegar nesse ponto, né? Mas, então, o que incomodava, o que impedia ele de aproveitar o sol? Os olhares, né? Será que a gente olha também assim? Né? Aquele olhar de estranhamento, né? E olha primeiro para a deficiência. Bom, agora tem um slide que é cheio de datas e textos, e são as datas que são os marcos legais. Eu gosto de trazer esse slide, todo mundo já decorou? Vou fazer uma provinha agora. Porque a gente tem, assim, eu pelo menos, né, tenho duas impressões quando eu olho para essa linha do tempo. Então, a gente começa aqui em 1981 e vai até 2016 e tem alguns marcos legais, né? Em 1981 foi o primeiro ano em que o mundo olhou para a pessoa com deficiência de uma forma coletiva como cidadãos de direito. Porque já existiam movimentos da luta das pessoas com deficiência há muito tempo. Mas, assim, o primeiro ano em que a ONU falou, esse é o ano internacional da pessoa deficiente ainda na época, né, que a gente sabe que é a pessoa com deficiência, e isso foi em 81. Eu sei que a maioria das pessoas aqui não tinha nascido ainda em 81, mas eu posso garantir para vocês que não faz tanto tempo assim. Então, são 40 anos. 40 anos apenas. 40 anos, gente, para quem está com 20, qual é o seu nome? Qual que é o seu nome? 20, não entendi. Letícia? Letícia. Então, Letícia acha que uma pessoa de 40 anos é muito velha, mas não é. Posso te garantir que é muito jovem. E muito, não é? Qual o seu nome? O Benedito aqui falou a verdade. Ponha muito jovem nisso. Que 60 é muito jovem ainda, não é, Benedito? Então, é muito recente esse olhar. Então, nós fazemos parte de uma geração que tem a oportunidade de fazer diferente, porque nós estamos respaldados pela legislação. Mas eu achei muito interessante uma fala aqui, que eu não vou lembrar mais de quem é, né? A do Norberto Bobbio, né, que foi citado. Fazer a lei não é fácil. Agora, fazer cumprir... ele até falou que é fácil. Eu já acho que não é. É fácil para vocês, que são da área. Eu já acho que, então, é mais fácil fazer a lei do que fazer cumprir. E o cumprimento da lei... Então, nós temos um conjunto de legislação muito bom. Mas esse conjunto não se basta se a gente não estiver atento, olhando, lutando, e vigilante e se posicionando o tempo todo para que essa legislação aconteça. E defendendo as instituições que promovem, que garantem esse sistema judiciário funcione. Porque imagina o que é viver em sociedade sem um sistema judiciário forte, sem um poder público, sem um Ministério Público do Trabalho. Imagina, cada um agir pela sua própria cabeça. A gente sabe o que foi a barbárie, né? Idade Média e por aí vai. Então, nós temos um conjunto no Brasil muito bom de leis que garantem a inclusão e a diversidade. E cabe a cada um de nós garantir que essas leis vão ser aplicadas. Então, nós precisamos, assim, adotar essa postura de defesa da legislação, porque ela não saiu do nada. Para chegar a virar lei, precisa de muita discussão, muito acordo, muito consenso. Então, se já é lei, vamos lutar para garantir que essas leis continuem existindo e que sejam praticadas, né? Então, no ambiente corporativo, nós temos também várias consequências negativas das pessoas que estão lá no lugar de decisão, se vão contratar pessoas com deficiência ou não, e que a decisão dessas pessoas vai colocar a empresa em risco. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de empresas que foram multadas, que foram noticiadas na imprensa com caráter negativo por não ter cumprido a lei. E
E a gente sabe, né, que de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, o capacitismo também é crime. Ele também pode ser passível de pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa, né? No caso de recusa, de contratação, de matrícula e de tudo mais. A gente ainda está longe dessa efetivação, mas a gente está caminhando para isso. Então, a gente tem também exemplos de empresas que já estão promovendo a inclusão, e é isso que eu sempre procuro incentivar. Em vez da gente ter medo da punição, que tal se a gente promover a inclusão porque é legal? Porque a gente vai promover um ambiente criativo, produtivo, com diversidade, com representatividade, com o senso de justiça. Isso é gratificante para todas as pessoas, né? Então, a gente tem uma recente, que inclusive é cliente do Instituto Modo Parités, eu não sei se alguém de vocês conhece aqui, porque esse mundo é pequeno, né? Mas são as pessoas da De Pascoal, a diretoria. Então, é uma empresa que está promovendo a inclusão, e a inclusão de uma forma séria. Então, aqui tem várias fotos de reuniões, de workshop, reunião virtual, reunião presencial, o encontro, a contratação das pessoas com deficiência, reunião de lideranças, reflexões. Então, foram meses de trabalho, de preparação para a promoção da inclusão. Então, é bom a gente trazer os bons exemplos também, né? Eu gosto mais dos bons exemplos do que dos que não são tão bons. Então, aqui são várias fotos de vários momentos que a gente trouxe. Aqui já foi falado, tem um quadro com a evolução desde 2009 até 2018 de contratação de pessoas com deficiência por tipo de deficiência. Então, é um quadro grande, cheio de números, é uma planilha. O que é importante a gente fixar disso aqui? 31 anos a gente avançou graças à fiscalização e auditoria. Isso é importante a gente frisar e reconhecer. Nós saímos do zero para ter quase 500 mil de pessoas com deficiência empregadas, contratadas. Isso é muito, isso é para a gente comemorar, porque a gente saiu do zero. Porém, a gente ainda está longe, né? Nós não precisamos esperar mais 30 anos para cumprir a outra metade que falta da lei de cotas. Então, a proposta que nós temos feito em todas as instâncias vamos nos unir para que a gente acelere o cumprimento, no mínimo, da presença das pessoas com deficiência, porque aquela ausência que a gente sentiu ali no algoritmo do Google, ela está nas empresas também. Quando a gente viu ali 0 pessoas com deficiência, 0 pessoas com deficiência, 0 pessoas com deficiência, essa é a realidade de muitas empresas também, que você pergunta quantas pessoas com deficiência você tem contratadas. Nenhuma. Acho que aqui não tem ninguém que quer trabalhar. Então, aí a gente já sabe que tem um trabalho a ser feito. E aí eu quero também falar para vocês, como eu sou secretária executiva da Rede Empresarial de Inclusão Social pela Empregabilidade da Pessoa com Deficiência, é um movimento que eu tenho grande carinho. Foi fundado por uma pessoa com deficiência, o João Ribas, que era um grande amigo também, um precursor na luta da pessoa com deficiência, e completou 10 anos esse ano. Então, se tiver alguém que represente uma empresa ou que conheça uma empresa que queira fazer parte desse movimento, vocês podem indicar, porque é um movimento que tem trabalhado dentro das empresas para promover as boas práticas. E aqui a gente tem um histórico, uma linha do tempo também, com várias realizações, entregas, e um QR Code, que se você apontar, depois a gente pode colocar de novo, você vai entrar direto no site e tem o guia de comunicação inclusiva e acessível. Então, é um presente que a gente deixa para vocês acessarem esse material que é disponibilizado gratuitamente. Agora, chegou a parte que a Vivi vai falar sobre barreiras e acessibilidade. Então, nós vamos fazer um exercício, né, Vivi? Sim, nós vamos fazer um exercício bem interessante para a gente poder se colocar, né, no lugar das pessoas com deficiência, porque existem muitas barreiras, né? A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, nos conta diversas barreiras que existem, atitudinais, tecnológicas, arquitetônicas, né? Mas a gente sabe que a barreira atitudinal também é
eu diria até que é a maior, né? É a maior que tem. Mas a gente vai fazer um exercício agora bem interessante. Eu convido a vocês a se envolverem nesse exercício, que vai ser muito bom para a continuidade da reflexão que estamos fazendo aqui nessa tarde. Ah, vocês têm uma tarefa, sim. Eu gostaria mesmo que vocês prestassem atenção, que nós vamos passar aqui uns slides aqui para vocês ouvirem. Vamos passar o primeiro slide para que vocês possam ouvir. O que vocês acharam, mas por enquanto vocês vão pensar, depois vocês vão contar para nós. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit là, juré pour la vie. Esse é o mar, papai? Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi la vie en rose. Nossa, o que esse áudio quis dizer para a gente? O que será? Vamos ouvir mais um? Ah, então não conta. Quem já viu, não conta. Só quem não viu pode arriscar. Então agora a gente vai ouvir mais um áudio para ver se vocês conseguem captar a informação. Numa garagem, um homem tira a capa que cobria uma moto com sidecar. Ele ajuda a filha a colocar um capacete e a entrar no sidecar. Ele verifica o trajeto no celular e parte por uma estrada. No sidecar, a menina ergue os braços e sente o vento nas mãos. O sol está nascendo e faz um lindo dia. Pai e filha seguem de moto por uma floresta. Em seguida, param diante de um rebanho de cabras. O pai verifica o trajeto no celular. Começa a chover e pai e filha comem num lugar coberto. O pai olha a playlist de músicas da viagem no celular e volta à estrada. Com as pernas das calças dobradas, eles se aproximam do mar numa praia deserta. A menina segura o braço do pai que a guia até o mar. Ela se agacha e toca a água. Esse é o mar, papai? Uma lágrima escorre no rosto do pai e em letras brancas está escrito: família com quem você faz planos. Feliz Dia dos Pais. Logomarca da Vivo. Olha só como foi ouvir com a audiodescrição. Na verdade, o primeiro áudio era o áudio do comercial mesmo, né, sem o recurso da audiodescrição. E esse segundo áudio teve o recurso da audiodescrição. Vocês conseguiram sentir e visualizar na mente de vocês a mensagem a ser transmitida? E agora nós vamos passar o vídeo para as pessoas que que enxergam, né, para elas captarem mais um pouco da informação. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit là, juré pour la vie. Esse é o mar, papai? Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi la vie en rose. E agora,
que vocês sentiram ao captar toda a informação transmitida no comercial? Quem gostaria de falar alguma coisa, né, sobre a importância da comunicação com recursos de tecnologia assistiva? Se a gente parar para pensar, né, agora que vocês passaram por essa experiência, imagina participar de um curso, de uma palestra, sendo uma pessoa com deficiência visual ou outras deficiências, sem termos recursos de acessibilidade, sem termos as barreiras quebradas, né, para que a gente possa ter a mesma informação em igualdade a todas as pessoas, né, para que a gente possa discutir sobre os assuntos, ter a mesma informação, saber o que está acontecendo no mundo, enfim, com todos os recursos de acessibilidade, né, que são existentes. Então, é legal a gente pensar quando for fazer um trabalho para as empresas, um trabalho, um comercial, uma palestra, enfim, qualquer evento, até um evento de diversão, né, um teatro, cinema, de ter recurso para que as pessoas possam também participar da sociedade, da vida em sociedade, do trabalho, com recursos de tecnologia assistiva e adaptações que sejam importantes para a vida em sociedade. Daniele, quer falar? Ah, tá bom. É que você perguntou se a gente queria falar alguma coisa e eu acho esse comercial muito tocante. Até a primeira vez que eu vi na televisão, eu até chorei, porque eu achei lindo mesmo, né? Mas esse exercício que você passou aqui foi muito interessante, porque embora eu já conhecesse o comercial, eu já não lembrava dos detalhes, eu só lembrei da mensagem, mas a gente percebe que como o recurso da tecnologia assistiva aproxima as pessoas, né, com deficiência visual das outras pessoas, de quem enxerga, porque a gente não tem noção do que está acontecendo se não tiver o recurso da audiodescrição. A gente não tem noção. Então, a gente se coloca no lugar dessas pessoas e imagina, né, como é que é num ambiente de trabalho se você não tem a tecnologia adequada para que aquela pessoa possa desenvolver o seu trabalho, a sua função. Como é que você vai exigir daquele trabalhador que ele tenha a mesma produtividade se você não dá o recurso para que ele possa desenvolver a sua atividade? Porque competência e inteligência ele tem, mas ele precisa de fato desse recurso, que é imprescindível para ele. Então, é muito importante, esse exercício foi ótimo. Eu acho que ele tinha que ser passado, acho que toda palestra que a gente for dar para as empresas, nós vamos fazer esse exercício. Né? Obrigada, gente. E um ponto assim que eu acho muito relevante da sua fala, e que também já ouvi, né? A pessoa demora muito para aprender, não desenvolve igual. Da primeira vez que a gente ouviu o comercial, nós éramos menos competentes do que da segunda e da terceira, né? Bastou um recurso para a gente que enxerga na segunda vez para a gente compreender o que estava sendo falado. Então, aí a gente começou a ficar mais competente, né? Então, mesmo o julgamento que é feito para as pessoas com deficiência. E aqui a gente trouxe a deficiência, a questão da deficiência visual. Mas o mesmo se aplica para as demais, né? Complementar, Vivi? A fala da doutora foi realmente importante. E sim, como a Ivone falou, a gente tem que pensar nos recursos para todas as pessoas com deficiência, né? Se é uma pessoa com deficiência auditiva, nós temos que colocar, de repente, avisos sonoros, visuais para aquela... Sonoros não, perdão. Luminosos, né? Ou visuais para aquela pessoa, se é uma pessoa com deficiência física. Preparar móveis, ou, enfim, ter recursos de rampas ou elevadores. É importante a gente visualizar todas as potencialidades que as pessoas podem trazer para o trabalho e para a empresa. Porque não é a pessoa que está limitada, né? É o mundo que pode estar limitando aquela pessoa de ser uma pessoa, de ser um profissional. Então, o que nós estamos falando, gente? A gente está falando de barreiras. Barreiras é o que
as pessoas com deficiência enfrentam. Então, o problema não é a deficiência, é a barreira, né? A gente vivenciou isso aqui. Eu vou passar mais rapidamente essa parte, que é bem conceitual. Então, são vários tipos de barreira. Aliás, eu estou totalmente perdido no tempo. Você tem uma noção, Vivi? Eu não sei. Como é que está o horário? 5 minutinhos. Estamos terminando também. Então, inclusive, perdemos, né, no domingo uma pessoa super importante, que acho importante a gente reverenciar sempre, o professor Romeu Sasaki, que deu toda uma base conceitual para que a gente pudesse, todos nós que trabalhamos com inclusão no Brasil, de algum momento a gente teve contato com ele, ou leu algum livro, ou fez um curso com alguém que fez. Então, é um pilar, assim, que além de ser uma pessoa muito iluminada, um pilar de sabedoria que deixou um legado imenso e a gente não queria que ele tivesse ido, né? Então, uma referência que a gente faz a ele, e, inclusive, as 7 dimensões da acessibilidade são conceitos que ele trouxe e desenvolveu, e nos faz olhar para a questão das barreiras com um olhar mais profundo, para a gente identificar. A barreira não é só o degrau. O degrau, sim, é muito importante, ele não pode existir, mas ele tem que ter a rampa, tem que ter a guia rebaixada, né? Eu não posso falar, e a gente escuta isso quase toda semana, não posso contratar cadeirante aqui. Por quê? Porque não tem rampa. Então coloca a rampa, gente. Se não tem a rampa, é mais fácil colocar. A pessoa que é cadeirante, ela não vai deixar de ser. Então, vamos colocar a rampa, né? Então, a gente precisa mudar esse não posso, as barreiras. Então, o degrau, muitas vezes, por mais óbvio que seja, ainda tem resistência de pensamento, né? Porque quanto custa fazer uma rampa, né? Então, a gente está falando de barreiras. Aqui tem uma parte que, devido ao tempo, eu vou pular, mas se você quiser comentar no geral, que são os tipos de deficiência. Se você quiser comentar no geral, Vivi, eu vou passando os slides. Então, vou falar aqui rapidinho, né, por causa do nosso tempo. São slides que mostram que todas as deficiências têm os graus, né? A deficiência visual tem as pessoas que são cegas, baixa visão, monoculares, e todas as pessoas com deficiência visual têm recursos que podem ajudá-las. Pode ser o software de voz no computador ou no celular, pode ser o recurso da bengala, do cão-guia, aplicativos, enfim, tem muitos recursos que fazem com que a pessoa possa trabalhar em igualdade com as outras pessoas e entregar o seu trabalho com muita qualidade e competência, como todo mundo tem essa oportunidade, né? Então, temos as pessoas com deficiência auditiva, que também podem ter aparelhos cocleares, podem ter o acesso a Libras. A empresa pode ter funcionários que aprendam Libras para poder se comunicar com as pessoas com deficiência auditiva, se for o caso, né? Tem as pessoas com deficiência física também, que tem diversos tipos de deficiência física. Então, adaptar a empresa ou o local que as pessoas vão circular de acordo com a necessidade dela, né? Não olhar para a pessoa e pensar, poxa, essa pessoa não vai trabalhar, eu acredito que essa pessoa não vai entregar. Ela precisa de oportunidade. Sem oportunidade, realmente ela não vai entregar, se você não der essa oportunidade para ela. Também temos as pessoas que têm deficiências intelectuais, né? Que também têm suas capacidades, podem entregar, podem ser excelentes profissionais. E temos também os reabilitados do INSS, né? Que são pessoas que também estão aptas para o trabalho. Então, o que eu sempre penso é quebrarmos as barreiras atitudinais e darmos oportunidade, porque somos pessoas que temos sonhos, nós queremos trabalhar porque queremos construir uma casa, queremos ter família, queremos viajar, queremos ser pessoas no mundo. Então, a oportunidade e a quebra de barreiras atitudinal é o principal para tudo. Então, o que são pessoas com deficiência? São o quê? Muito bem, todo mundo passou. São pessoas. Para quem que a inclusão agrega valor? Para quem?
para todas as pessoas, né? As pessoas com deficiência, para a sociedade, para quem não tem deficiência, para as famílias, para as empresas, para as escolas. Incorporar uma parte que está excluída, isso sempre faz bem, em todas as teorias que a gente conhece, não é? Então, o convite que nós fazemos, você pode fazer a diferença, seja qual for o seu grau de influência, e eu estou falando para cada uma das pessoas que estão aqui, faça acontecer, né? Na sua atitude. Eu tenho uma vaga, vou procurar uma pessoa com deficiência. E se não der certo? Se não der certo, se der muito errado, se você tentou, se a pessoa foi incompetente, se ela não respeitou as normas do local, se você tentou, deu feedback, você não é obrigado a ficar com ela para sempre, mas dá a oportunidade, né? Dá o retorno, dar a oportunidade. Então, é uma atitude que a gente pode ter. Então, encerramos aqui e convidamos vocês. Nós temos uma roda de conversas 16, que a equipe do Instituto Modo Parités preparou com muito carinho. Tem games, tem quiz, tem diálogo e tem sorteio. Pessoal, nos sigam nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, para vocês conhecerem mais sobre diversidade e inclusão, acompanharem as novidades e poderem desenvolver melhor, né, essas quebras de barreiras que nós temos que quebrar aí ao longo da nossa vida. E obrigada aí por participarem e nos ouvirem, e aguardamos vocês ali na nossa mesa também para conhecer ainda mais sobre o Instituto. Muito bem, então aqui aparece uma foto de parte da nossa equipe, né, que fica em São Paulo, e nossos contatos. E ali no estande também vocês podem pegar os cartõezinhos, tem todas as redes sociais. Muito obrigada pela atenção, gente.